Então, essa roda, ela tinha ela dava oportunidade para que essas pessoas descartassem. E eu estou colocando o termo descartar porque é o termo que se utilizava, né? Parece que para a gente é chocante, né? Ah, descartou uma criança. É o termo que se utilizava, descartar essa criança e indesejada. Uma coisa interessante que a gente vê na literatura é que quando você pensa na roda dos expostos, você imagina que sejam apenas pessoas miseráveis que colocavam essas crianças, né? Mas a história vai nos dizer que não, né? Muitas mulheres da classe alta, da burguesia e da elite, ou por ter uma gravidez indesejada, quer por ser solteira, ou até mesmo por se tratar de uma criança vinda de um ato de infidelidade conjugal, essas crianças também eram descartadas. Então, só para pontuar a questão do valor realmente que se tem a infância, né, nesse período. Logo após aí 1200, Idade Média, eu queria também trazer um outro aspecto importante que é histórico, que foi a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, 1760 mais ou menos. E ela teve um grande reflexo social por conta da mudança total, foi a quebra de um paradigma. Quebrou-se as formas de trabalho que começam a surgir a partir da Revolução Industrial, mudam o mundo e é onde se inicia o processo de capitalismo, a partir daí, né? Que temos claro isso. Qual é o que faz a Revolução Industrial? Ela começa a trazer a mão de obra do trabalho, do operário, como forma de exploração desse trabalho, né? Em especial, nós estamos falando de uma situação onde havia muita pobreza, onde havia muita miséria. Famílias precisavam sustentar a sua casa. Então você tem uma demanda de trabalho e você tem uma demanda de mão de obra enorme. Mas para a indústria era importante pagar menos. A quem eles pagariam menos? Mulheres, adolescentes e crianças. Na indústria fabril, era comum você ter crianças a partir de 6 anos de idade, trabalhando nos teares. Os teares, aqueles fios, os dedinhos das crianças poderiam se infiltrar lá dentro, melhor para trabalhar. Só que o tear tinha um fio cortante. Então, era muito comum crianças serem decepadas seus dedos, né? E depois que machucou a mão, ou perdeu um dedo, ou perdeu a mão, eram descartadas. Uma outra coisa que é interessante a gente colocar, que essas crianças e adolescentes, você tem aí de crianças de 6 anos a adolescentes de 14, submetidas a 15 horas de trabalho ininterruptos, não é? Elas tinham muitas vezes como alimento durante o dia inteiro um pão e água. Essas crianças eram sujeitas a todos os tipos de acidente de trabalho por conta da sonolência, e do cansaço, né? Exaustão. Por outro lado, essas crianças eram imprescindíveis porque muitas vezes elas eram a única fonte de renda da família, que mesmo em situação de miserabilidade que viviam, havia esse dinheiro mínimo que entrava. Foi época muito difícil, época de não direitos. Não havia direitos. Não havia direitos trabalhistas, não havia direitos de infância, não havia direitos de descanso, de salário justo, enfim. Época de não direitos, né? A partir daí existe um movimento posterior que vai buscar esses direitos, mas nesse momento não. A violência, por outro lado,
também existia nos lares abastados, né? No processo educativo. Então, você tem aí um processo educativo que é pautado em quê? Numa pedagogia, são práticas punitivas de violências corporais, né? Ajoelhar em milho, palmatória na mão, violações e violências que faziam parte do cotidiano de crianças e adolescentes e transformavam essas crianças, tratavam essas crianças como coisas. Então a gente fala que é um processo de sujeição e de coisificação da infância. Tá, nós estamos falando aqui, eu acho importante ressaltar que a gente está falando da civilização ocidental. Estamos falando da parte oriental. Por quê? Porque nesse momento é a civilização ocidental que é a nossa referência. Mais precisamente os países europeus que depois chegaram para nós no Brasil e vieram nos colonizar. Somos colonizados pelos europeus, né? E junto com eles vieram depois os africanos escravizados, somar a uma cultura indígena já existente. Nós temos que entender que antes do descobrimento nós tínhamos uma cultura indígena muito forte, não é? Configurando essa miscigenação, né? Colonizadores, índios, africanos e outros que vieram depois, configuram a cultura do povo brasileiro, que é uma cultura permeada de diferenças, de desigualdades e diferenças e desigualdades que até hoje persistem, né? Quando você fala, por exemplo, na mortalidade do jovem hoje no Brasil, o que as estatísticas nos mostram? Que hoje o Brasil mata mais adolescentes do que qualquer guerra em qualquer parte do mundo. Quem é esse adolescente? Ele é da classe pobre, ele é pardo, ele é afrodescendente. Então, quando a gente traz isso para a nossa reflexão, a gente questiona a abolição dos escravos, como foi, o que aconteceu aí, onde é que nós nos perdemos, onde o nosso país se perdeu na condução desse processo de inclusão. Quando a gente encontra uma criança na rua, hoje, no sinal, pedindo esmolas, vendendo doces, balas, né? É comum a gente ver isso nos semáforos, principalmente em cidade grande, dormindo na praça, crianças usando crack. A gente tem em São Paulo a Cracolândia, eu vou citar ele como exemplo, porque é um exemplo gritante, né? A gente precisa dar um start, um pare. Precisamos parar, porque nós não podemos continuar naturalizando isso. A gente precisa parar. Pare, olhe, observe e vamos ver o que há por trás disso, né? Eu costumo dizer, tem um desenho animado que é da época dos meus filhos, que é o Thundercats, que havia o olho de Tandera, né? E esse olho de Tandera diz o seguinte: é preciso ter uma visão além do alcance. Eu sei que é um desenho animado, mas é tão filosófica essa fala. Nós precisamos ter um olhar além do alcance. Nós precisamos olhar além da aparência. O que está na nossa frente, existe uma história por trás. Nós não podemos relativizar essa história e ficar só com aquilo que é aparente. Nós precisamos ir a fundo. Crianças abandonadas vêm de famílias abandonadas pelo Estado. Antes de existir uma criança abandonada, existe uma família que foi abandonada pelo Estado. Olha, há um abandono e um descaso histórico no nosso país quanto a um real posicionamento da sociedade e das autoridades instituídas no combate à pobreza e às desigualdades sociais. O nosso país é de uma desigualdade absurda. Quando você pega
situações do Sul, do Nordeste, do Norte, na Amazônia, né? Então, é um país muito grande, com muitas diferenças, com muitas culturas, inclusive, né? Nós adoramos dar esmola. O brasileiro adora dar esmola. Ele adora falar assim, olha como eu sou bom, como eu sou solidário, não é? Então, eu vou ajudar tal coisa. Então, eu dei aquela esmola, eu dei aquele dinheiro, eu acho que eu já estou quites com a sociedade, né? Mas a dó e a caridade não substituem as políticas sociais de real inclusão. Para que haja enquanto eu ficar na misericórdia, na dó, eu não vou trazer melhorias para as pessoas. Claro que a solidariedade é importante, sem dúvida nenhuma, não estou dizendo o contrário, mas nós precisamos efetivar as políticas públicas, não é? Aquelas que vão garantir a segurança familiar. Segurança familiar. O que é segurança familiar? Moradia, um lugar seguro, saneamento básico, né? É preciso garantir alimentação saudável. As nossas crianças pobres se alimentam muito mal, né? E aí, essa alimentação inadequada vai gerar um aprendizado inadequado que vai gerar consequências lá para frente. Nós precisamos dar escolas adequadas, escolas que acolham as nossas crianças e nossos jovens e que não os julguem. Porque é muito fácil você julgar, essa criança é impossível, né? Eu quero até citar uma situação que a gente encontra comumente. Por exemplo, uma mãe que leva a criança atrasada na creche, tá? Essa mãe é usuária de álcool, essa mãe é usuária de drogas, ou essa mãe tem problema mental. Então ela chega um dia atrasada, 2 dias, aí um dia a creche resolve punir essa mãe e fala, daqui para frente, se você chegar atrasada, você não vai trazer a criança. Você está punindo a mãe ou a criança? Porque se essa mãe não cuida, essa criança vai estar lá descuidada. É essa criança que nós temos que abraçar. Na escola, é comum a gente ver, essa criança vem cheirando urina, não toma banho, não se alimenta, vem com fome, não tem condições de ficar na escola. É essa criança que a gente tem que acolher. Nós precisamos fazer com que essa criança encontre na escola, inclusive, um banho e um uniforme. Por quê? E um copo de leite, um pedaço de pão, para que ela possa sentar junto aos outros coleguinhas sem sofrer nenhum constrangimento e preconceito por ser chamada de fedida, piolenta ou coisa assim. Nós precisamos olhar as nossas crianças, essas mais necessitadas, que precisam desse nosso olhar mais compromissado com a sua vida, com o seu desenvolvimento biopsicossocial. Nós precisamos ter esse olhar. A gente mantém esse olhar de responsabilização nas famílias enquanto as políticas se mostram ineficazes. Nós adoramos culpar a família. A família cresce assim porque a família não sei o quê, a família. Precisamos parar de culpar as famílias. Nós precisamos começar a lutar pela efetivação de políticas públicas. A partir do momento que você tiver políticas públicas eficazes que vão trabalhar com essas famílias, nós vamos começar a ter resultados mais positivos no desenvolvimento dessas crianças e no fim das violências que permeiam o ambiente privado de um ambiente doméstico, né? Essas violências de fora que trazem a violência interna, porque fome é muito difícil você conviver com fome, com escassez de todas as suas necessidades básicas, não é?